E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, você está aqui no canal Lucas Dev e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Recentemente eu tive que fazer uma API em C#, .NET, por motivos de manter o meu emprego, e aí eu tive que criar um front-end. Na hora de criar o front-end eu acabei precisando não, né? Mas por curiosidade mesmo, eu acabei criando o front-end nos 3 frameworks mais famosos que existem, né? Eu criei no Vue, que é a linguagem que eu estou mais acostumado, e eu fiz em Angular e fiz em React também, somente olhando documentação, tá? O Angular, na verdade, eu estava vendo uma videoaula do back-end em si, e o rapaz fazia também o front em Angular, então eu acabei fazendo junto. E essa aplicação é bem simples, na verdade, tá? Ele é um CRUD simplesinho. O CRUD, para quem não sabe, é um acróstico para as palavras create, request, update e delete, né? Então isso significa CRUD. Então deixa eu mostrar para vocês o que é essa aplicação. Ó, como você pode ver, é uma aplicação simplesinha, né? Então, ó, você tem aqui departamentos, empregados. Se eu clicar aqui, ó, ele já puxa do back-end. Então, os departamentos aqui e empregados, né? Então, é bem simples mesmo. Aqui, como você pode ver aqui em cima, ele troca a rota, tá? E esse aqui é o teste em Angular. Mas eu estou usando o Bootstrap 5 aqui. E todos eles estão idênticos, tá? O React também e o Vue também. Todos eles estão aqui. Eu quero mostrar para vocês a diferença de código entre eles, né? Então deixa eu só percorrer pela aplicação para vocês verem que está tudo funcionando. Então aqui ele faz o request, né? Aqui eu posso editar. Aí ele já fez o update. Posso editar de novo, posso deletar. Vou deletar o suporte aqui, ó. Deletar o suporte, adicionar de novo. Né? Então ele está funcionando perfeitinho. Ó. Aqui no empregado ele tem mais informações, né? Ele faz o upload de imagens. Vou fazer um teste aqui. Faz o upload de imagens, atualiza mesmo. Se eu apertar F5 aqui, ou se eu vier aqui no React mesmo, aí editar, ele vai mostrar a imagem que eu acabei de subir. Então, é uma aplicação idêntica para todos os 3, tá? Todos os 3 frameworks. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu focar mais aqui na parte do código agora, né? Olha só as diferenças entre eles, né? Como eu falo bastante de Vue aqui no canal, eu vou começar por ele. Se você ver aqui, ó, o nosso projeto do Vue, ele tem o app.vue, e dentro desse app.vue eu coloquei o Vue.js test, isso aqui, ó. E também coloquei o navbar. Então isso aqui é o que está no meu app.vue, certo? Aqui embaixo, ó, ele tem o router view, porque eu estou usando o Vue Router para fazer as rotas, né? Que você vê aqui na barra, tá, barra employee, e se eu digitar barra department também ele muda. Então isso aqui é o Vue Router. Então o Vue Router ele usa o componente router view para fazer essa transferência aqui, ó. E aí eu menciono quais são as rotas aqui, né? Barra tal vai para a rota tal, que é o componente tal. Então se eu vier aqui nos meus componentes, aliás, mentira, tá aqui no views, né? Aí a view aqui, ele traz o show department, né? Que é esse componente aqui. E aí ele tem outro componente dentro do show department, que é o edit department, que é esse modalzinho aqui, né? Esse é o edit department. Então foi assim que eu separei, né? Você vê aqui que tem um app.vue, como eu já disse, né? Traz o router view vai trazer os views e dentro dele ele vai trazer os componentes necessários. Algo bem simples, mas dá pra gente ter uma noção, né? Quando eu vou editar um empregado aqui, ou até mesmo editar o departamento, o que eu tenho aqui, né? Eu trago o IMG, trago a imagem. Ó, eu trago o preenchimento de formulário no geral, né? Mas o que a gente usa aqui, né? No Vue a gente usa o mounted, que é uma função que a gente executa para quando o componente for montado completamente, todo carregado, ele faz alguma ação. Então eu faço aqui para ele preencher esses dados com algo que vem via props. Criei um computed aqui para poder trazer a URL da imagem, né, do empregado. E os métodos, né, no geral aqui, ó, o método para trazer do back-end, o método para adicionar, o método para editar, o método para fazer o upload da imagem. Aí para remover o empregado aqui não é aqui, o método fica na própria lista, tá? Então vamos partir para o próximo aqui, vamos para o React para ver como é que isso aqui foi feito no React, né? Bom, eu já adianto aqui que eu não sou um profissional de React nem de Angular, então provavelmente muita coisa no código ali pode ser melhorada com certeza, né?
Mas eu tentei fazer até na parte do view, eu tentei fazer tudo bem parecido. Tanto que até o modal ali eu poderia ter colocado num componente separado, mas não coloquei porque eu não sabia como colocar slot nem no React nem no Angular. Então eu achei injusto deixar o view perfeito. Então eu deixei tudo bem semelhante, tá? Então é só isso, vamos voltar aqui. No React, ó, a gente tem aqui o app.js, que para mim o que mais me incomodou no React foi ver esse negócio misturando o JavaScript com HTML. Talvez, se você já programa em React, você já tenha acostumado com isso, mas foi bem difícil de mim acostumar, tá? Porque achei esquisito. Mas então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui um function app, provavelmente esse aqui ele funciona como se fosse o app.view, né? Que vai trazer o principal lá. Então aqui a gente já tem o nosso app.view, vai ser isso daqui. Perdão, nosso app.js vai ser isso daqui. E aí ele traz o router, né? E o router ele não precisa ser instalado, igual o Vue, a gente instala o Vue router, o router já é padrão do React. E aí aqui, ó, a gente tem o nav. E aí a gente tem aqui, ó, link para /department, que é uma rota, né? E aqui a gente tem um switch de rotas. Então isso eu achei bem interessante, ó, switch, rota tal, e aí você coloca a rota tal pertence a esse componente. Só isso faz com que funcione. Então isso eu achei bem fácil, na verdade, achei bem interessante. Embora eu não tenha gostado da forma de renderizar os componentes junto de uma função JavaScript. Isso eu achei interessante, eu acho que o Vue poderia beber dessa água aqui, né? Aqui dentro, então, ó, do nosso department, eu criei uma pasta de componentes. E o department, ele só tem o show department. Dentro do show department, ele traz todas as funções aqui. Então aqui, ó, nada mais é do que uma função, na verdade é um objeto, né? Ó, uma classe show department que estende um componente do React. E aí no finalzinho ele vai retornar o HTML, né? Aqui, ó, esse render ele vai retornar o componente. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês? Ele tem um método constructor, né? Que ele traria aqui todos os dados do nosso estado que a gente vai precisar alimentar. Ele tem um componente de mount, que é semelhante ao mounted do Vue. E ele tem aqui as funções que vão ser executadas quando necessário, né? Então eu criei aqui, ó, adicionar, update. Isso aqui não é as funções de requisição de back-end, é só as funções para poder abrir o modal, tá? Mas isso aqui, ó, tudo dentro dessa classe, tá? Então eu tenho o constructor, tem essas funções, tem a função de fechar o modal, e ele tem uma função de efeito aqui, né? Para quando eu adicionar alguma coisa nova, aqui ó, new, adicionei, então ele vai executar essa função list updated, que vai fechar o modal e vai atualizar a lista, né? A nossa tabela. Tem o remove, esse sim está chamando uma função HTTP, tá? Que vai chamar o back-end. E o refresh, que é o que vai fazer a lista ser carregada da primeira vez que a gente der F5 aqui e clicar em department. Tá? Então, o que tem o render aqui? O que eu achei complicado no React? Ó, a gente tem aqui o renderTR, né? Que foi uma função que eu criei, porque o React não tem nada semelhante ao V4, né? Para você trabalhar com listas, não pelo menos até onde eu vi na documentação. E isso eu achei esquisito, então eu tive que criar constantes aqui, ou variáveis, que renderizam um objeto HTML. Isso eu achei bem esquisito. E aqui é o principal, né? Esse aqui realmente é o componente verdadeiro. E aí, olha que esquisito, né? Então, eu tenho aqui, ó, dentro do meu tbody, eu tenho um department list, que é a lista, né? Essa lista aqui que traz o back-end, tem uma lista de objetos. E aí eu tenho que fazer um map no array. E não funcionou com for each, tive que fazer um map mesmo. E aí rodar essa função renderTR. Então, isso eu achei esquisito. Mas tudo bem, funciona e provavelmente é questão de costume, né? Estou dando meu ponto de vista aqui como um desenvolvedor Vue, que no Vue, se você viu como que é feito aqui, ó, department, show department. Ele simplesmente faz um v-for e pronto, está renderizando tudo, né? Isso é muito mais simples, pelo menos para o meu ponto de vista. E aqui, então, a gente teve que fazer um map e chamar uma função que está fora dessa função aqui. E aí ele vai renderizar dessa forma aqui. Estranho, diferente, mas se você aprendeu direto no React, você não vai ter nada para comparar. Então, tudo bem. O que mais que a gente tem aqui que é interessante destacar? Vamos ver aqui o nosso Edit Department. O que tem aqui? Deixa eu abrir ele também aqui no visual. Ó, então ele recebe props via constructor. É aqui que ele vai receber os props.
Na hora que eu trocar o nome... Ah, isso aqui também foi algo que eu não sei se eu fiz corretamente, porque se for assim que é feito, eu achei bem estranho, porque ele não tem nada que faça o two-way data binding. Aí eu tive que rodar uma função chamada change name, e foi esse caso aqui, né? Eu tenho um input que tem o nome, e ao trocar esse nome, ele vai rodar essa função, change name, e aí realmente ele troca, né? Mas eu fiquei pensando, e se tivesse vários campos, né? Que é o caso do employee, por exemplo, né? Que no employee são vários campos. E aí eu tive que criar várias funções aqui, ó. Change department, change name, change data, que é o upload foto e tal. Mas aí, cada input eu tive que fazer uma função change. Eu acho que não fiz corretamente isso. Embora eu tenha olhado a documentação, achei bem estranha essa forma de fazer o data binding. Mas, como eu disse, tudo bem, né? Aí a gente tem aqui também o departamento, né? Que ele está puxando da lista de departamentos lá. Então eu tive que fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer um map e renderizar um objeto que está fora aqui. Ó, render option. E essa foi a forma como eu fiz no React. Agora eu vou passar para o Angular para a gente ver aqui. Ah, mais uma coisa. Tanto o React quanto o Angular, eles usam arquivos separados para fazer o CSS. Ó. O JS ele vai envolver tanto o JavaScript quanto o HTML, né? Que é o famoso JSX, que faz essa bananeira de coisa aqui misturando com HTML. E tem o CSS que fica no arquivo separado só utilizando o mesmo nome. E aí, se você quiser usar ele, é só você importar ele aqui no comecinho. Agora sim, vamos para o Angular. No Angular, eu estou aqui com ele aberto, né? Deixa eu voltar para a Home aqui. No Angular é um pouco mais complicado, porque ele usa TypeScript, né? Então, aqui ó, o App Component, não é esse, aqui ó, HTML. Então eu tenho aqui ó, a página inicial dele, né? Angular tal, navbar tal. E aí eu tenho um router outlet, que é bem parecido, né? O formato do Vue. Só que eu não precisei instalar nada, tá? Tudo que ele usa de rotas aqui já vem com o próprio sistema, tá bom? Bom, aqui no meu app.module.ts eu tive que importar todos os meus componentes. Na verdade, os componentes que eu criei mesmo foram só esses aqui, né? O resto foram componentes que o próprio Angular já entrega. E aí eu declaro eles aqui. O providers é porque eu coloquei o HTTP cliente dele para poder chamar do back-end, né? E em seguida eu tive que criar os componentes. E na hora de criar os componentes você consegue criar eles via linha de comando, tá? Então é bem parecido com o Laravel quando você cria controllers e tal. Enfim. Eu tenho aqui, então, uma pasta chamada Department, e aí o meu componente de Department está aqui. Ele gera 4 arquivos. Então, um arquivo seria do HTML, que na verdade ele só chama outro componente, né? E aí ele tem o restante aqui, mas como ele está só chamando o HTML, não vai ter nada demais. Então, vamos ver direto no show aqui. Aí, no show, ele vai ter isso aqui tudo, né? Que é o botão de criar um novo, que é isso aqui. Tem o modal, que ele não está aberto agora, mas se eu clicar ele abre. E tem a tabela aqui. E se você reparar, você já percebeu que o Angular é muito parecido com o Vue, mas muito mesmo. Ah, eu tô com a tela aqui meio cortada. Deixa eu trazer para cá o meu Chrome. Aí, agora dá para ver melhor, né? Não estava mostrando ali como que tá a aplicação. Então aqui é o botão de Edit, o botão de Delete, né? Então, continuando. Como você pode ver aqui, ó, ele é bem parecido com o Vue nas funções que ele faz, só que cada uma tem o seu nome, né? Aqui ele tem um asterisco NG for, que ele vai fazer um for, vai criar uma TR para cada um que tiver aqui dentro. E a forma de interpolação é bem parecida com o que a gente já conhece também, né? A diferença é que aqui para dar clique a gente tem que colocar entre parênteses, aí vai chamar a função aqui, e você não vê essa função sendo definida aqui, porque esse é um arquivo HTML. Então as funções são todas definidas no arquivo TS, e o TS é o TypeScript. Ele é muito parecido com o JavaScript, só que ele é muito tipado, né? Então a gente tem que definir aqui as variáveis e falar o que elas são, né? Então eu coloquei n aqui, que ele vai ter vários significados, mas essa não é a melhor forma de fazer. Eu já quero falar que era um array, aqui é uma string, aqui vai ser um booleano, e aqui seria um objeto, né? E aí o próprio Angular tem uma função aqui, ó, ng é um init, que seria o nosso mounted, né? E aí ele vai fazer o refresh aqui para carregar a lista. Então é bem interessante. Eu acabei percebendo aqui que o Angular é muito mais parecido com o Vue
O React ele é bem na dele ali, ele é bem único. Porém, o TypeScript ele é bem complexo, então ele é o que mata um pouco se você estiver querendo migrar de um para o outro. É questão de costume, né, de aprender, mas é isso aí, né? Aqui, ó, a gente tem aqui então, eu abri aqui o meu arquivo edit department, deixa eu abrir ele aqui, ó, que seria esse componente aqui do formulário. E aí aqui, ó, a gente tem as variáveis, né, que o componente tem, o ID e o nome, que ele vai editar esse ID aqui e vai trocar o nome para o que eu enfiar aqui. E ele tem esse input e output. O que significa isso? Input seria uma props, então ele vai, tanto que aqui ó, no ng1 init ele vai definir aqui o ID e o nome, de acordo com o que vier no input. E ele tem um output, que nesse caso aqui, esse output seria o emit. Né? E eu achei ele bem estranho de fazer também, porém eu achei interessante. Que aqui a gente tem o output, quando que ele chama esse emit? Né? É quando a gente clica aqui, ó, ele vai mandar um emit para fechar o formulário. Então, ó, eu crio aqui o output, crio o nome dele e falo que ele vai ser um event emitter, né? Mas vazio, sem nada. E aqui no final, ó, quando eu adicionar ou editar, ele simplesmente vai dar this, o nome da variável que a gente quer emitir, e vai dar ponto emit. Fazendo isso, ele já emitiu. Para a gente saber se ele emitiu ou não, a gente tem que voltar no show. E aí a gente tem aqui, ó, department updated. E esse department updated ele fica da mesma forma que a gente coloca o clique também, né? O clique ele é feito assim. Então é bem semelhante ao view mesmo, né? Porque o view, essas ações são feitas com o arroba. Aí a gente coloca arroba clique e quando é um emit a gente colocaria department updated. Então é bem semelhante mesmo. E aí quando ele emitir essa função, ele vai rodar uma função, que é o list updated, para ele poder recarregar a lista com algo novo. Ó. Cliquei aqui novo, ele vai recarregar a lista porque ele rodou a função list updated. Então é isso. Eu não sei se eu expliquei muito rápido tudo aqui que eu passei, mas eu quis mostrar para vocês o que eu tive que passar aqui se eu quisesse criar essa mesma aplicação em 3 frameworks, e foi o que eu fiz. E eu achei interessante compartilhar com vocês porque, já que era uma aplicação simplesinha, eu queria mostrar um pouco do que eu achei de diferente aqui, né? E lembrando mais uma vez, quando a gente cria um componente, ele cria esses 4 arquivos. Então tem o CSS, tem o HTML, tem esse spec, que eu não mexi em nada aqui, ele vem assim mesmo e eu não mexi. E tem o TS, que é onde a gente vai fazer a mágica acontecer aqui, né? Então, é isso aí. Ah, tem esse service aqui, que é o service que eu uso para chamar as funções do banco de dados, né? As funções do back-end. Então, se eu clicar aqui, ó, esse foi o arquivo que eu criei. E aí eu coloquei todas as funções que mexem com o back-end aqui. No React, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui primeiro. Aqui ó, ele faz um get, ele faz um post, ele faz um put para dar update, ele faz um delete. É isso mesmo. Aí, essas são as rotas do department e essas são as rotas do employee. E aí no finalzinho o upload foto. No Vue, como é que a gente fez isso, né? No Vue eu criei uma pasta chamada repositório. E aqui no repositório eu coloquei as URLs, né? No caso aqui está tudo local. E aí eu fiz a mesma coisa, né? Cada rota fazendo o seu trabalho. E no caso do Angular, ele usa uma própria biblioteca do Angular que chama HTTP. Então eu não precisei instalar nada. Porém no Vue e no React eu tive que instalar o Axios, né? Que é uma biblioteca muito boa para trabalhar com requisições. Então foi assim que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui no React para eu relembrar como é que eu fiz essa separação aqui. Ah, da mesma forma, tá? Eu criei um arquivo chamado repositório também e fiz exatamente a mesma coisa. E aí eu só estou exportando, né? E aí eu importo onde eu quero usar eles e tudo certo. Então é isso. Eu espero que não tenha sido muito rápido aqui mostrando as coisas, muito na correria. Mas foi uma experiência interessante para mim. E se você quiser dar uma olhada em como é que foi feito, ou até mesmo se você manja muito de Angular ou React e quer melhorar esse código aqui, ele está no GitHub, tá? Então eu vou deixar na descrição e você consegue dar uma olhada em tudo que eu fiz aí. Tanto o front quanto o back-end vai estar na descrição, tá bom? Então por hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.